Amigas e amigos do Grande Prêmio, salve, salve! Tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, nesse GP às 10, e desde já eu quero desejar a todos vocês uma grande semana, uma semana de muita luz, de muita saúde, e continuem se cuidando bem, continuem cuidando das pessoas que vocês amam, muito importante nesse momento que nós todos estamos inseridos e que nós todos estamos vivendo. Falando em cuidado, mas também falando em respeito, em grandeza, em honradez, eu quero destacar o grande gesto protagonizado pelo Sebastian Vettel, pouquinho ali depois da bandeirada final do GP da Turquia, do qual ele fez uma grande prova, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Ele conquistou um pódio inesperado, mas muito merecido pela luta dele, pelo sofrimento dele ao longo da temporada, nesse calvário quase sem fim com a Ferrari. Mas tão logo o Lewis Hamilton, depois de ele ter vencido em Istambul, estacionado o carro lá ali no pit lane, o Sebastian Vettel foi o primeiro a cumprimentá-lo, o primeiro a exaltá-lo pela grandeza, pela grandiosidade daquilo que ele havia acabado de fazer. Heptacampeão mundial, somente Michael Schumacher conseguiu fazê-lo. Quero abrir um parêntese e relembrar alguns pontos que eu coloquei aqui em vídeos anteriores, porque é um privilégio realmente a gente assistir a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Eu, por exemplo, eu não vi Pelé jogar, eu não vi Garrincha jogar, eu não vi Juan Manuel Fangio correr, a não ser por alguns filmes, livros, algumas histórias que a gente tem conhecimento, mas não ali naquele momento, né? Eu não vi, por exemplo, Niki Lauda, né? Muito pouco. Nelson Piquet também peguei muito pouco da época do Piquet, mas eu vi outros grandes nomes, né? Eu vi a história sendo escrita de algumas outras formas e eu tenho certeza que muitos de vocês que assistem esse vídeo também, como o próprio Ayrton Senna, Alain Prost, já na sequência da carreira dele, uma carreira também amplamente vitoriosa, Michael Schumacher, o maior de todos, Fernando Alonso escreveu grandes páginas na história da Fórmula 1, na história do esporte, Michael Schumacher, claro, como falei, o maior de todos até então. E aí depois, nesta década de 2010, primeiro o grande domínio da Red Bull e do Sebastian Vettel, tetracampeão entre 2010 e 2013, e ali muitos acreditaram que o Vettel fosse aquele cara, aquele piloto capaz de igualar e superar até o Michael Schumacher. Foi aí que, na esteira da adoção da era híbrida, a Mercedes imprimiu um domínio jamais visto na história da Fórmula 1, 7 títulos consecutivos do Mundial de Construtores, e o Hamilton, neste domingo, se consagrou como heptacampeão mundial do Mundial de Pilotos. Um feito incrível, um feito que o coloca ao lado do Schumacher como o maior campeão de todos os tempos, o Hamilton, que já é o maior vencedor de todos os tempos e, na minha opinião, por todo o conjunto, o piloto mais importante da Fórmula 1, o maior piloto da sua geração. E além de toda a grandeza do Vettel em ir lá cumprimentar o Hamilton, isso é de praxe, claro, o cumprimento e o reconhecimento do mérito de quem corre contigo, de quem é seu companheiro de trabalho. Isso faz parte da ética profissional e é saudável, é muito importante, claro, e tem de ser assim sempre. Mas o Vettel foi além, né? Ao longo das entrevistas coletivas depois da corrida, ele falou exatamente isso, que o Hamilton é o maior piloto da nossa geração. Ele não quis entrar muito nos comparativos sobre quem é o maior de todos os tempos. Isso também, eu concordo muito com a opinião do Vettel, quando ele diz que cada época tem o melhor do seu tempo, cada momento é muito diferente. A Fórmula 1 é um esporte muito diferente que evolui ao longo do tempo, principalmente no aspecto tecnológico dos carros, mas também até fisicamente por parte dos pilotos. É um esporte em constante evolução, então é muito difícil você comparar na pista, em termos de performance, o Juan Manuel Fangio com o Niki Lauda, com o Emerson Fittipaldi, com Ayrton Senna, com o Michael Schumacher, com o Fernando Alonso, com o Sebastian Vettel, com o Lewis Hamilton, para citar alguns dos maiores de todos os tempos. Cada um foi o melhor no seu tempo e o Vettel também
compartilha dessa opinião, mas ele ressaltou: o Hamilton é o maior da nossa geração. Vindo de alguém como é o Vettel, não surpreende, porque o Vettel, em vários momentos, ele mostra ser um grande cara. Além de ser um grande piloto, mostra ser um grande cara. Me chamou muito a atenção, de forma muito positiva, de uma forma muito salutar, o gesto dele nesse fim de semana, em ele correr com um capacete todo especial, pregando a igualdade, pregando a diversidade, correndo com arco-íris, o arco-íris que é o símbolo da bandeira LGBTQIA+. É muito importante alguém do tamanho do Vettel dar voz a esse movimento, colocar esse movimento na Fórmula 1. A gente sabe que o automobilismo como um todo é um ambiente ainda muito fechado para causas do tipo. O Hamilton tem sido muito corajoso em empreender discussões muito importantes, muito relevantes, abordando o combate ao racismo, abordando a luta contra a repressão policial, contra a violência policial. E o Vettel sempre apoiou o Hamilton no seu discurso, nas suas causas, e esse gesto, ao correr com esse capacete pregando a diversidade, pregando a igualdade, é muito importante, foi muito pesado, muito importante alguém como o Sebastian Vettel trazer isso à baila na Fórmula 1. Chama atenção também esse reconhecimento do Vettel ao feito que o Lewis Hamilton havia acabado de lograr lá em Istambul, porque a gente sabe que a Fórmula 1, das suas entranhas, é um esporte que traz alguns traços bem cruéis, até de egocentrismo, de falta de humildade, é um esporte muito cruel nos bastidores. Então você vê alguém do tamanho do Sebastian Vettel, tetracampeão do mundo, tecer loas de elogios ao Lewis Hamilton por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, não somente dentro das pistas, mas também fora, acompanhando as suas causas, aderindo, se ajoelhando lado a lado com o Lewis Hamilton, dizendo também que eu sou contra o racismo, eu sou antirracista e tem que ser assim. Então isso tudo mostra que o Vettel é um campeão, não somente dentro das pistas, mas também é um campeão fora delas pela sua atitude. É o que me chama a atenção. E ele foi brindado por merecimento, por tudo que ele já sofreu nesse ano. Ele merecia motivos para sorrir. E nesse fim de semana, nesse domingo, ele teve motivos para sorrir. Fez uma grande prova, uma grande corrida, voltou a ser aquele Vettel dos velhos tempos, andando muito no molhado. Foi uma grande prova do Vettel, e ali no finalzinho ele aproveitou o erro do Charles Leclerc ao tentar ultrapassar o Sérgio Pérez. Na verdade ele fez a ultrapassagem sobre o Sérgio Pérez, mas o tcheco deu X, retomou a segunda colocação ali na última curva, e o Vettel veio no embalo, terminou na terceira colocação, deixou o Leclerc para trás e conquistou seu primeiro pódio no ano, algo que surpreendeu até o próprio Vettel, mas diante de toda a situação que ele tem sido submetido ao longo do ano, muito sofrimento, uma situação muito difícil com a Ferrari, né, que tem mostrado dar mais e melhores condições ao Leclerc do que ao Vettel. Então foi um pódio muito merecido e é muito importante para a Fórmula 1 ter novamente o Vettel bem, ter novamente o Vettel no pódio, e ressaltando novamente a grandeza da sua atitude ao elogiar, ao exaltar, ao reconhecer o mérito e ao colocar o Hamilton como o maior da sua era, como é, de fato, como é o maior do seu tempo, por tudo aquilo que ele tem feito na Fórmula 1. E você vê essa atitude de alguém de uma grandeza que na Fórmula 1 você só pode comparar ao Hamilton, né? O Hamilton, claro, maior, mas o Vettel, com todo o seu histórico de vitórias e de títulos, só ele mesmo poderia ter uma opinião dessa, embasada dessa forma, e colocar o Hamilton realmente como o maior da nossa história, o maior do nosso tempo. Eu queria saber de você a sua opinião, o que você acha a respeito da atitude do Sebastian Vettel, da grandeza do Sebastian Vettel, e também saber, claro, a sua opinião, se o Lewis Hamilton é para você o maior da nossa era, o maior do nosso tempo, ou se ele já é
na sua opinião, para mim é, claro, mas quero saber na sua opinião se o Hamilton é o maior de todos os tempos. Aproveitem, inscrevam-se na nossa GPTV, inscrevam-se no nosso canal, clique aqui embaixo e seja membro. Venha aqui com a gente, venha conhecer o nosso grupo também, nosso grupo exclusivo, além de várias promoções e vários benefícios que você pode usufruir fazendo parte do nosso grupo de membros, no nosso clube de membros do Grande Prêmio. Valeu demais, boa semana a todos, tamo junto, saudação!